Então é isso, agora além de espíritos, Jujutsu também tem aliens. Isso lembra alguma coisa? Bom, tratando de Jujutsu isso pode lembrar bastante coisa, mas o propósito desse vídeo não é tecer críticas ácidas, nem julgar um trabalho que mal começou, mas sim acalmar as expectativas, que eu sei que alguns já estão criando por aí, e tentar também ver um pouco do lado positivo de Módulo, a continuação em formato de spin-off de Jujutsu Kaisen. Eu sei, eu tô sumido já tem um tempo, mas eu juro que não foi minha intenção. Bastante coisa aconteceu e eu tive de me ausentar, mas eu quero que saibam que o canal não acabou e nem vai acabar. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, não importa, eu sempre vou voltar aqui. Então eu agradeço demais pelo apoio que vocês continuam dando ao canal, mesmo com a minha ausência, e prometo que eu vou tentar ser um pouco mais constante. Mas voltando ao assunto do vídeo, eu não consegui me conter quando eu vi o anúncio desse novo mangá de Gege Akutami, principalmente ao saber que se tratava de uma sequência de Jujutsu Kaisen. Eu tinha de fazer um vídeo. Eu confesso que quando eu vi o anúncio, as minhas expectativas já estavam querendo ser alimentadas, mas assim que eu olhei a premissa, eu já desencanei. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco dos pontos que me animaram sobre essa nova história e também os que me deixaram um pouco com o pé atrás. Por isso eu vou expor os motivos pelos quais eu acredito que essa será mais uma história nova independente de Jujutsu do que qualquer outra coisa. Fato esse que já descarta qualquer possibilidade de Gege usar disso para tentar modificar ou até mesmo expandir sua história original, mas também o que pode significar que teremos uma história nova, com muitas coisas interessantes e com potencial para ser eminente, quem sabe até mais que Jujutsu. Foi anunciado que Módulo vai ter aproximadamente 6 meses de duração, o que dá mais ou menos 24 capítulos. Não que isso não seja suficiente para se abordar alguns pontos que Gege precisaria para colocar ordem em muito que Jujutsu deixou sem resposta ou mal aproveitado, mas sabendo do seu histórico eu acho muito difícil que isso seja suficiente para não apenas tentar remendar as pontas soltas, como também lidar com uma boa história completamente nova. O fato de ser um spin-off curto e com fim já programado só exalta que Gege aprendeu bastante com Jujutsu. Provavelmente essa história já está completa, finalizada, e Gege só está mesmo executando. Isso é bom no sentido em que ele teve tempo suficiente para escrever e revisar o plot e os personagens, elementos desses que não está reaproveitando da obra original, pelo menos não como pilar dessa nova narrativa. E o que mais me animou foi justamente isso, que ele não está usando os personagens e as bases já estabelecidos, mas sim criando um elenco e fundações completamente novas, usando apenas a construção prévia como plano de fundo. O fato de que Módulo já é uma história fechada, completa e revisada antes do lançamento também me anima bastante, porque eu amo histórias curtas e fechadas. Não por simplesmente serem curtas, mas sim porque, justamente por serem mais contidas, elas tendem a ser muito melhor estruturadas e executadas. E Gege provavelmente aprendeu muito com Jujutsu em como se estruturar e executar uma narrativa. Por isso eu estou animado e confiante. Acredito que ele vai usar todo o setting da sua obra base, dando muito mais espaço para desenvolver os outros elementos novos com os personagens e o próprio enredo. O que nos leva ao segundo motivo. A mesma base, mas uma história diferente. Como eu mencionei, Gege só está aproveitando mesmo o setting, ou a configuração, toda a construção que já fez em Jujutsu, e deixando os outros elementos da narrativa para serem criados ou desenvolvidos como novos. Eu acredito nisso porque, em Módulo, além de estarmos num futuro onde a maioria dos personagens que conhecemos nem vivos estão mais, nos foi apresentado um elenco completamente novo, e os poucos personagens já estabelecidos mencionados só estão sendo usados até então como ferramentas de validação ou de referência narrativa para essa nova premissa. E falando da premissa, estamos falando de uma proposta onde 68 anos após o jogo do abate, aliens chegam na órbita da Terra e fazem contato pedindo refúgio para 50 mil seres dessa espécie chamada Simurians. O Japão então é responsável pela diplomacia por ser o país designado pelo Tratado de Segurança Paranormal de Kyoto, que resultou do incidente com Sukuna e do confronto desumano de Makio e Shinjuku. Tudo isso parece surreal demais até para Jujutsu, além de conter diversas referências, inclusive a Dandadan, seja pelo nome desses seres extraterrestres ou até pela premissa de se misturar espíritos com aliens. E então a história começa com os descendentes de Yuta e Maki que sim, ficaram juntos no final, tiveram filhos e netos. Eu gostei bastante da forma como usaram o anel de Irika como uma referência de poder, mostrando qual dos irmãos é o mais forte. Yuka tinha ganhado originalmente o anel do Yuta, contudo, após o falecimento do feiticeiro, a mãe de Yuka a obriga a passar o anel para o seu irmão, o Tsurugi, pois segundo ela, o clã Gojo determinou que ele precisaria mais do que ela. O que frustrou bastante os dois, visto que o anel é tido como um objeto amaldiçoado para a proteção daquele mais necessitado.
Mas para Yuka, é uma preciosa memória de seu querido avô. Isso foi um tanto curioso, porque além de Tsurugi ser o herdeiro da restrição celestial de Maki, Yuka não parece ser lá tão forte assim. Na verdade, como o Tsurugi mesmo diz, comparado ao Gojo e ao Itadori, sim, ele usou Itadori como referência de poder, ninguém mais é. Mas como eu disse, é o mesmo setting, só que com uma premissa e personagens completamente novos. Então querer que tudo isso convergisse numa epopeia ou que causasse uma epifania em nós, viúvas de Jujutsu, que sonham ainda hoje com uma história que aproveite melhor o mundo e os personagens incríveis que Gege criou, seria pedir um pouco demais, eu reconheço. Por isso eu nem cheguei sequer a cogitar tal insanidade. Eu me animei com o anúncio por se tratar de Jujutsu e por querer ver essa nova forma de Gege, um Gege pós-Jujutsu, que certamente cresceu como autor e está pronto para entregar muito mais e de uma forma muito melhor. Eu posso estar sonhando alto? Sim, mas eu acho que Gege é um autor digno das expectativas. E algo importante e que meio que confirma essa teoria é mencionada logo no começo do primeiro capítulo, além de ser um ponto de vital importância para o plot. Foi como o Tsurugi disse, aparentemente sem o Gojo e Itadori, o mundo de Jujutsu vive um vácuo de poder, o que fez com que a visita dos alienígenas fosse classificada como um incidente de classe especial. Ou seja, aparentemente não existe mais nenhum ser naquele mundo que possa sequer ser equiparado ao Gojo, o que cria um desbalanceamento insano, se formos parar para pensar. O mundo está vulnerável e por isso os superiores já desistiram de tudo sem nem mesmo saber direito do que se trata essa visita e quem são esses seres que aparentemente detêm os mesmos poderes dos feiticeiros Jujutsu. Motivo 3. O Gege aceitou sua obra, mas talvez a Shonen Jump não tenha aceitado tão bem. Um detalhe curioso, para não dizer alarmante, é que dessa vez Gege está cuidando apenas da escrita. A arte de módulo ficou a cargo de Yuji Iwasaki, que já tem um portfólio como artista em diversos one-shots e um mangá serializado no próprio Manga Plus que foi finalizado no começo de 2024, chamado Cypher Academy. Aparentemente ele é assim um artista competente e talvez por isso foi chamado para trabalhar em conjunto com o Gege. O que soa estranho é que Gege nunca foi particularmente criticado pela sua arte, e eu até sempre achei que ele mandava muito bem nesse quesito. Pelo menos aos olhos de um leigo em arte como eu. Então a sensação que tive foi a de que alguém ou algumas pessoas sugeriram que ele focasse apenas na história e contasse com um artista dedicado para o resto. E eu não posso dizer que eu não gosto dessa ideia, porque se fosse eu escrevendo um mangá, primeiro que eu não teria competência para desenhar, mas mesmo que eu tivesse, eu acho que eu ia preferir poder me focar 100% na narrativa e deixar o visual com alguém melhor capacitado do que eu. Não me entendam mal, eu gosto mesmo da arte do Gege, mas se isso for fazer com que ele possa trabalhar melhor todos os aspectos da sua obra que eu já mencionei, como o mundo, personagens, enredo e tudo mais que ele não conseguiu fazer tão bem em Jujutsu, eu sou mais do que grato por ter um artista com potencial ao lado dele. Afinal, ao que tudo indica, Gege aceitou Jujutsu. E quando o autor aceita sua obra, mesmo com todos os problemas ou até com o que não é bem um problema, mas poderia ter sido melhor, isso é meio como se ele estivesse fechando uma porta que não pretende abrir mais. Esse processo de aceitação é importante para que o autor possa seguir em frente, descobrir e criar novas coisas, e até mesmo para seguir em frente seguro do que fez o seu melhor e que vai continuar dando tudo de si para fazer ainda mais a sua próxima história. Por isso eu admiro o Gege pela sua coragem, de apesar de todas as críticas e controvérsias, seguir em frente e ousar continuar criando. Continuar nesse caminho difícil que pode ser muito punitivo, mas que também pode ser recompensador como nenhum outro. Como eu já disse diversas vezes, eu não desgostei de Jujutsu e nem odiei o final como muita gente odiou. Claro, muitas coisas poderiam sim ter sido melhor executadas e muitos aspectos poderiam ter sim sido melhor aproveitados. E talvez seja isso que ainda me prende tanto a Jujutsu, a frustração de querer mais sabendo que tudo tinha o potencial para ser mais. A sensação de contemplar tudo o que Jujutsu poderia ter sido, um futuro que nunca existirá, mas que também pode existir agora na forma de uma outra premissa, uma outra história. Na real, eu não sei se eu ainda não consegui superar tudo isso, e às vezes acho que até Gege ainda não superou. Provavelmente foi por isso que ele decidiu dar uma sequência, mesmo que em forma de spin-off à sua obra. Claro, se isso for verdade, contradiz o motivo 3. Mas eu ainda acho que não invalida a minha teoria do que Gege pretende com o módulo. Ele não pretende consertar Jujutsu nem nada do tipo, mas quem sabe talvez usar desse seu mundo riquíssimo e do legado dos seus personagens para construir algo maior, algo melhor, algo que mostre para os fãs e para ele mesmo que tudo valeu a pena e cada pequeno aspecto do seu trabalho, por menor, por pior ou por mais mal aproveitado que tenha sido, tem o seu valor, seja para o passado, para o presente e para o futuro dele próprio e de todo mundo que teve em algum momento algum vínculo, por menor que seja, com o mundo de Jujutsu. Eu tô animado para acompanhar o módulo e quero saber o que vocês pensam. Vocês estão animados? Gostaram da premissa? Vão acompanhar? Também não conseguiram superar Jujutsu ainda? Conte aí nos comentários e muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, assiste esse outro aqui que muito provavelmente você vai gostar também.